Olá pessoal, segundo ano, mais uma aulinha gravada especialmente para vocês, tá? Nós falamos sobre interferência de ondas, que é um assunto muito importante até para a gente entender as ondas estacionárias que nós estamos vendo agora, né? E tinham duas unidades, uma unidade mais conceitual, que foi a que a gente fez, né? E agora uma unidade com algumas aplicações matemáticas nesse fenômeno de interferência. Então, relembrando um pouquinho vocês que a interferência entre ondas acontece quando você tem duas ondas que estão se propagando na mesma região e vão se encontrar. Essas ondas têm frequências iguais, comprimentos de ondas iguais, e quando elas se encontram pode acontecer dois tipos de interferências, construtiva ou destrutiva, né? Construtiva acontece quando elas se encontram em fase, por exemplo, crista com crista, vale com vale, e aí essa interferência causa uma amplificação da onda naquele instante, naquele momento do encontro. A destrutiva vai acontecer quando as ondas se encontrarem em oposição de fase, crista com vale, por exemplo, e aí as amplitudes se subtraem. Se tem a mesma amplitude, a amplitude resultante naquele momento é zero, é como se a onda naquele ponto desaparecesse, né? Mas essa alteração só ocorre naquele momento do encontro, né? Naquele ponto específico, depois elas voltam se propagando normalmente, como se nada tivesse acontecido, tá certo? Então, essa é a teoria, é o conceito de interferência de ondas. E agora nós vamos trabalhar um conceito que está relacionado ao cálculo da condição para a interferência construtiva ou destrutiva acontecer, né? E nós vamos então imaginar uma situação seguinte: eu tenho aqui duas fontes, né? Dois alto-falantes aqui, ó, tá? O alto-falante 1 e o alto-falante 2, emitindo sons de mesma frequência, mesmo comprimento de ondas, né? Na mesma região. Então essas ondas sonoras estão se encontrando. Se eu quiser determinar que tipo de interferência vai ocorrer aqui, ó, nessa região, nesse anteparo, nesse ponto, eu posso pensar que aqui tem uma pessoa, né, e quero saber se essa pessoa está ouvindo um som com amplitude máxima, ou seja, se ocorreu ali uma interferência construtiva ou se está ocorrendo uma interferência destrutiva, um som de amplitude mínima, né? Muito bem. Qual é a causa da interferência, né? Qual é a causa da interferência? É essa diferença da distância entre as fontes. Repare que o alto-falante 2 está mais próximo que o alto-falante 1. Então você tem um ΔX aqui, né, que é uma diferença de percurso. A onda 1 vai ter que andar mais do que a onda 2 para chegar no mesmo ponto. E essa diferença de percurso, comparado com o comprimento de onda, é que vai me dizer se a interferência ali vai ser construtiva ou destrutiva. Então vamos ver como é que nós fazemos essa comparação. Olha só, a diferença de percurso, ΔX, é n vezes o comprimento de onda. Se esse n for um número inteiro, o que vai acontecer? As ondas vão chegar aqui em concordância de fase, crista com crista, vale com vale, porque a diferença de percurso é igualzinho ao comprimento de onda. Então é como se a diferença de percurso não existisse e as ondas vão chegar juntinhas e igualmente posicionadas. Isso vai provocar uma interferência construtiva, né? Então, para eu ter uma interferência construtiva, esse n tem que ser o quê? Um número inteiro. Tem que ser um múltiplo qualquer inteiro, um múltiplo inteiro do comprimento de onda, tá? Duas vezes, uma vez, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, qualquer inteiro serve. Agora, se essa diferença de percurso equivale a um múltiplo da metade de um comprimento de onda, né, um múltiplo ímpar de metade de comprimento de onda, as ondas vão chegar aqui ao contrário. Uma vai chegar por cima, outra por baixo, por exemplo. Uma vai chegar como crista, outra vai chegar como vale, né, porque é meio comprimento de onda, né? Então eu vou ter aqui uma onda encontrando com a outra em oposição de fase. Isso vai dar uma interferência destrutiva. Então qual é a condição para ser destrutiva? O n tem que ser um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda, de lambda sobre 2, para dar interferência destrutiva. Então, se for um múltiplo inteiro, né, vai dar interferência construtiva. Se for um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda, vai dar interferência destrutiva. Beleza?
Vamos aplicar isso, que daí você vai compreender melhor essa dinâmica e essa interpretação, né, matemática da interferência. Tá certo? Vamos lá, então. Vamos para a primeira questão. A primeira questão, que está na página 154, né, desse segundo módulo sobre interferência. Então vamos lá, vamos juntos. Acompanhe aí com a sua apostila direitinho. E essa questão, ela diz o seguinte: considere dois alto-falantes A e B conectados ao mesmo amplificador de áudio, emitindo um som de uma só frequência e comprimento de onda lambda em todas as direções. A distância total entre A e B é igual a lambda sobre 2, conforme ilustra a figura. Um observador, portando um decibelímetro, né? Um decibelímetro, o que é? É um medidor de intensidade sonora, de nível sonoro, né? De nível sonoro. Que registra o nível da intensidade sonora em decibéis, vai percorrer as retas x e y perpendiculares entre si, com o fim de medir o nível da intensidade sonora do som resultante da superposição dos sons provenientes de A e B. Tá? Então esse nível vai depender do quê? Do tipo de interferência que vai acontecer aonde essa pessoa com o medidor está. Né? Se der construtivo, ele vai ter ali um registro de nível máximo. Né? Se der interferência destrutiva, um registro de nível mínimo. Analisa as afirmações a seguir e associa as verdadeiras com código D e as falsas com código F. Então vamos lá. Proposição número 1. Proposição número 1 diz o seguinte: em todos os pontos da reta X, o observador constata interferência construtiva entre os sons provenientes de A e B. Né? Ora, se ele está andando ao longo da reta X, reparem que a distância que as ondas percorrem para chegar até ele, não importa onde na reta X ele esteja, mas a distância percorrida pelas ondas de cada fonte, fonte A e fonte B, são iguais. E quando você tem distâncias iguais, né, você não tem a defasagem, você não tem essa diferença de percurso, a interferência é construtiva. Né? Você tem o ΔX vai ser igual a zero, né? Vai ser igual a zero, e aí você não tem, você tem, ou melhor, a interferência construtiva. Então essa é verdadeira. Essa é verdadeira. Proposição que vale 2 diz assim: percorrendo a reta X da esquerda para a direita até o ponto de intersecção com a reta Y, o observador detecta um aumento progressivo do nível de intensidade sonora. Ora, a intensidade depende da distância que você está da fonte. À medida que você está indo aqui, ó, da esquerda, da onde está a reta Y, da esquerda da reta Y para a direita, você está se aproximando das fontes. As interferências são sempre construtivas, porém, com intensidades cada vez maiores por estar mais perto da fonte. Isso é uma realidade, né? Intensidade, lembra como é que a gente calcula? Potência sobre área, e essa área depende da distância que você está da fonte. Então, se aproximando da fonte, você tem intensidades maiores. Essa também é verdadeira. Tá bom? Proposição número 4. Então, proposição, né, que é 3. Proposição 3. Percorrendo a reta X da... Opa, então acho que eu pulei uma. Não, tá certo. Percorrendo a reta X da esquerda para a direita, a partir do ponto de intersecção com a reta Y, o observador detecta uma diminuição progressiva do nível de intensidade. Sim, agora ele está se afastando, né? Ele está percorrendo a reta X no mesmo sentido, porém agora é do ponto de intersecção de X com Y para frente. Então ele começa a se afastar, né? Do ponto de intersecção para trás, indo para a direita, ele está se aproximando. Mas do ponto de intersecção para frente, ele está se afastando, tá? Deixa eu fazer o desenho rapidinho aqui para você, ó. Reta Y, reta X. Então, daqui para cá, a intensidade aumenta, né? A intensidade aumenta, certo? Daqui para cá, né? Passou da intersecção das retas aqui para a direita, a intensidade diminui. Então, é verdadeira, né? 2 e 3 praticamente estão dizendo a mesma coisa. E a proposição número 4, proposição 4, percorrendo a reta Y de baixo para cima até o alto-falante B, o observador detecta nível nulo de intensidade sonora
percorrendo agora a reta Y, essa reta vertical, certo? Para cima até o alto-falante B, até chegar aqui em B, ó. Aqui está o A, aqui está em B, né? O observador vai registrar, vai detectar nível nulo de intensidade sonora em B. Bom, repare na diferença de percurso, gente. A onda que sai de A para chegar em B, ela vai percorrer meio comprimento de onda, né? Então, ΔX vai ser meio lambda menos A. Ao chegar em B, né? A onda, você tem uma fonte aqui, então não tem distância da onda dessa fonte até você, você está em cima da fonte. Então você está recebendo diretamente esse som. Quer dizer que o ΔX é meio comprimento de onda, certo? ΔX é meio comprimento de onda. Se você colocar ΔX igual a N lambda e para o ΔX meio comprimento de onda, certo? Você descobre que N é igual a meio. N igual a meio. E quando N é um múltiplo ímpar de lambda sobre 2, e nesse caso é, uma vez meio dá meio, você tem interferência destrutiva. Portanto, você vai receber um som de intensidade praticamente nula. Então, essa proposição também está verdadeira. Tudo bem? Reparou na diferença de percurso? Ó? Uma onda vem de A até B. Ela anda lambda sobre 2. A outra onda já está em B. Tá? Então, a diferença de percurso é lambda sobre 2. ΔX é lambda sobre 2. E se você colocar na formulazinha aqui, ó, ΔX lambda sobre 2, você descobre que o N vale meio. E quando o N é múltiplo ímpar de metade de comprimento de onda, o tipo de interferência é destrutiva. Beleza? E vamos para a próxima proposição, então, proposição número 5. Proposição 5. Percorrendo a reta Y de baixo para cima, do alto-falante B até o alto-falante A, o observador primeiro registra um aumento progressivo do nível de intensidade sonora para depois detectar uma diminuição progressiva desse aumento. Então, verdade, ó, aqui, ó, se em D o nível é 0, se aqui está tendo uma interferência destrutiva, aqui vai ter uma interferência construtiva, aqui no meio, na intersecção, porque as distâncias são iguais. Mas quando ele chegar em A, é a mesma situação. De A para B é a mesma coisa de B para A. A onda, ao chegar aqui, vai dar uma diferença de percurso de lambda sobre 2. Então, aqui também você terá uma interferência destrutiva. Então, ó, tipo o som vai ser algo assim, né? Aqui você não está ouvindo nada, aí... ser outra vez, entendeu? Ele aumenta e diminui, né? Algo assim, mais ou menos, tá certo? Tá? Então, percursos iguais com destrutiva, aqui a diferença é metade do comprimento de onda, dá novamente destrutiva, então essa também está verdadeira. Essa também está verdadeira. A proposição que vale 6, né? Percorrendo a reta Y de baixo para cima, a partir do alto-falante A, o observador detecta nível nulo de intensidade sonora. Percorrendo a reta Y de baixo para cima, a partir do alto-falante A, de baixo para cima, a partir de A, o observador detecta nível nulo de intensidade sonora. Em A, o nível vai ser nulo, verdadeiro, né? Tudo bem. A diferença de percurso a partir de A, vai ser sempre múltiplo de meio comprimento de onda, porque a diferença da distância é meio A, ó. Esse ΔX é metade, né? Então, você andando aqui em cima da reta Y, sempre a diferença de percurso entre as duas ondas que chegam a você vai dar meio comprimento de onda. Então, sempre vai dar interferência destrutiva. Então, tanto você seguindo para cima de A quanto para baixo de B,
tanto você seguindo aqui para cima ou aqui para baixo, você vai, a partir desses pontos, né, de B para baixo ou de A para cima, a interferência sempre vai ser destrutiva, porque o que causa a interferência é a diferença de percurso, e essa diferença sempre vai ser metade do comprimento de onda. Não importa se você está aqui, 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 a diferença de percurso entre uma onda e outra que chegou até você é meio lambda. Meio lambda é essa diferença entre as pontes. Então, essa também é verdadeira. Então, por incrível que pareça, todas as proposições são verdadeiras aí na primeira questão. Tá? Beleza? Tudo bem? Então, anotem direitinho. Né? Anote também se ficou alguma dúvida. E vamos seguir. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Questão número 2. A figura 1 abaixo representa esquematicamente o experimento de Young. A luz emitida pela fonte F, ao passar por dois orifícios, dá origem a duas fontes de luz F1 e F2 idênticas, produzindo um padrão de interferência no anteparo A. São franjas de interferências compostas de faixas claras e escuras, decorrentes da superposição de ondas que chegam ao anteparo. Na figura 2 abaixo, representa dois raios de luz que atingem o anteparo no ponto P. A onda oriunda do orifício F1 percorre uma distância maior que a onda proveniente do orifício F2. A diferença entre as duas distâncias é ΔL. Então, o nosso ΔX, né, que a gente costuma chamar de ΔX, aí está sendo chamado de ΔL. E esse é um experimento bem interessante mesmo, porque você faz dois orifícios, né, fininhos, põe uma fonte por trás e põe um anteparo na frente. E esses dois orifícios vão se comportar como se fossem duas fontes de ondas. As ondas vão sair dali e vão se cruzando, se interferindo e vão formar um padrão, né, de regiões claras e escuras no anteparo, que são chamadas de franjas. Logicamente que onde você tem a região escura, a sombra, é porque ali está dando uma interferência destrutiva entre as ondas. E aonde você deu uma região clara, está dando interferência construtiva. Tudo bem? Então, região escura, destrutiva, região clara, construtiva. Né? Você olhando para esse anteparo, você vê algo mais ou menos assim, quer ver? Você vê assim, ó, aqui, começa com uma região clara, depois escura, depois clara, depois escura novamente. Vai perdendo um pouco de intensidade, porque vai se afastando, né? Mas aqui vamos dizer que é o ponto zero, o ponto central. Então você vai tendo a repetição desse padrão, né, para os dois lados. Para os dois lados. É isso que você enxerga. Sombra, iluminado, sombra, iluminado, sombra, iluminado. O zero é o iluminado. O zero é a interferência construtiva. Aí sombra, iluminado, é isso que você vai ver, né? Algo assim, e vai diminuindo de intensidade aqui, a experiência de Young. Beleza. Assinar a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. Então vamos lá. Se no ponto P há uma franja escura, a diferença ΔL deve ser um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda. Porque se é escura, está dando destrutiva. E para dar destrutiva, a diferença de percurso entre as duas, ó, uma onda sai daqui, outra onda sai daqui e se encontram aqui. Ó. Então, esse percurso é maior que esse. Então, existe um ΔL, um ΔX ali, que é o que vai determinar se vai dar interferência construtiva ou destrutiva. Se é região escura, é porque é destrutiva, e para ser destrutiva, múltiplo ímpar de meio comprimento de onda. Tá? Então, aqui, ó, a primeira lacuna se preenche com a palavra ímpar, né? Porque é destrutiva. E aí o ponto O, o ponto central O, forma-se uma franja clara, né? O ponto central é franja clara. Ó, gente, aqui está iluminado, ó. Onde eu pintei de pretinho é sombra. Aqui é interferência construtiva, luz, né? Então, no ponto O, forma-se uma franja clara decorrente da interferência construtiva das ondas. Então, está aí, ímpar, clara, construtiva, alternativa E para a questão 2.
Tá? Isso é uma experiência bem clássica, bem tradicional de física de ondas, né? E essa experiência foi realmente realizada pelo esse cara, né? O Young, e demonstra, né, esse princípio de propagação, de difração de luz. Quando você faz ela passar por uma fenda, essa fenda se comporta como se fosse uma nova fonte de onda. Então ali é como se você duplicasse a fonte de onda, e essas ondas vão sofrendo interferências dos dois tipos, né, ao longo do caminho. Beleza? Então vamos para a questão número 3. Vamos para a questão número 3. Que diz o seguinte, questão do Enem, olha só. Trombone de King é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem por dois caminhos, ADC e AEC, que se encontram no ponto C, que é a saída do dispositivo onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trecho ADC igual a AEC, capta-se um som muito intenso na saída. Quer dizer, está tendo uma interferência construtiva porque não está tendo diferença de percurso, né? Quando você põe o trajeto ADC igual a AEC, as ondas que vão por esse caminho ou por esse percorrem a mesma distância e se encontram em concordância de fase. Tá certo? Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, até que fique, como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Então, de construtiva passa a ser uma interferência destrutiva. Tá? Destrutiva. Muito bem. Dessa forma, conhecido o módulo da velocidade do som no interior do tubo, 320 metros por segundo, velocidade do som no ar, né, 320 metros por segundo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. Sim, é só a gente achar o comprimento de onda através desse padrão de interferência que aconteceu. Então isso aqui simula mais ou menos um trombone de vara. Conhece o trombone de vara? Aquele que você faz isso aqui, ó, né? Conforme você aumenta ou diminui essa distância percorrida pela onda, você emite sons de frequências diferentes, harmônicos diferentes, né? Ou pode não emitir som nenhum, pode estar ocorrendo uma interferência destrutiva ali no ponto de saída do som. Então você tem que saber manipular aquela vara para frente e para trás para fazer, né, para acompanhar uma música, enfim. Então vamos lá. Então a gente quer que o ΔX igual a N lambda, certo? A gente quer que seja interferência destrutiva. Para isso, o N tem que ser um múltiplo ímpar, o primeiro, né? O primeiro, porque depois da construtiva é a primeira destrutiva. Então, o primeiro ímpar 1 de metade de um comprimento de onda. E essa diferença de percurso, pela figura, a gente vê que a onda que vai para a esquerda, o caminho ADC, vai percorrer 40 centímetros e para a direita 30. Só que ele percorre 40 duas vezes, né? Então você tem a diferença de percurso é 2 vezes 10 centímetros. A diferença de um lado para o outro é 10 centímetros, não é? Só que a onda faz isso e volta, vai e volta. Então é 40 mais 40, 80. Do outro lado é 30 mais 30, 60. 80 menos 60 dá 20. Então esse ΔX é 2 vezes 10 centímetros, 20 centímetros. Portanto, o comprimento de onda, aqui dá 20 vezes 2, é 40 centímetros. O comprimento de onda, 40 centímetros. Vou passar para metros, 0,4 metros. E vou fazer agora a equação tradicional da onda, V igual a lambda F, para achar a frequência. 320 é a velocidade, 0,4 é o comprimento, e a frequência vai dar 320 por 0,4, né? 800 Hz. 800 Hz. 320 por 0,4 dá 800. E isso está em Hz. Aí, então, alternativa C para a questão número 3. Está aí, né? Tudo bem? Então, você vai sempre trabalhar com essa formulinha, né?
Para dar construtiva, esse n pode ser um número inteiro, múltiplo de lambda. Para dar destrutiva, esse n tem que ser um número ímpar, inteiro ímpar, múltiplo de meio comprimento de onda. Aqui é a interferência destrutiva. Tá certo? Tudo bem? Beleza. Vamos para a questão número 4, para a gente finalizar. Tá bom? Vamos para a questão número 4, para a gente terminar. Na questão número 4, certos tipos de superfície na natureza podem refletir luz de forma a gerar o efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno de interferência da película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Você já viu, né? Você joga um pouquinho de óleo em cima da água, quando bate sol, você olha, você vê um colorido, você vê as cores do arco-íris. Isso acontece com um CD também, né? Quando você olha para um CD, né, conforme a posição da luz também, você vê. É pelo mesmo motivo, São interferências construtivas e destrutivas. Para o feixe de luz branca incidente, reflete na interface ar-óleo e sofre inversão de fase, o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. A parte refratada do feixe incide na interface óleo-água e sofre reflexão sem inversão de fase. O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os meios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Considere que o caminho percorrido entre 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura E da película de óleo. Expressa em termos de comprimento de onda, a espessura mínima é igual. Então vamos lá. Aqui tem um detalhe. Que é o seguinte. Quando as ondas são emitidas em oposição de fásicas, elas já saem da fonte contrárias. A condição da interferência construtiva e destrutiva inverte. Para ser destrutiva, N tem que ser um múltiplo inteiro do comprimento de onda. E para ser construtiva, N tem que ser um múltiplo ímpar de metade do comprimento de onda. Então, eu vou inverter. Eu quero que seja interferência construtiva, porém com a emissão em oposição de fase. As ondas foram emitidas contrárias. Então, meu ΔX tem que ser N lambda sobre 2 e esse N vai ser igual a 1. Tá? E o ΔX? O ΔX é 2E. A diferença de percurso é 2E. Uma onda entra dentro da película, ela refrata, né? A película tem espessura E, então ela bate e volta, ela anda 2E a mais que a outra que refletiu em cima da película. A diferença de percurso antes de chegar no meu olho, entre uma onda de luz e outra, pode observar aí na figura, é 2E. Portanto, a espessura tem que ser no mínimo lambda sobre 4, esse 2E se multiplicando 2 ali, lambda sobre 4, para que haja interferência construtiva, tá? Então, repare bem que eu inverti a regrinha de interferência para que, da alternativa A, para que a interferência fosse construtiva devido às ondas terem sido emitidas em oposição de fase. Quando elas são emitidas pelas fontes em concordância de fase, né, certinhas, é aquela primeira regra que eu dei. Quando elas saem já contrárias, você inverte a regra. Beleza, gente? Então tá aí as questõezinhas desse módulo, né, para complementar nosso estudo de interferência de ondas. Espero que tenha ficado claro, mas qualquer coisa, anota a dúvida e manda para mim, que eu ajudo você. Tento fazer umas questõezinhas dessa parte, você vai achar bastante interessante. Até mais!